Existe uma história na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento, mais precisamente ainda nos livros de Mateus, Lucas e Marcos, que conta a história de uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela lutava com isso. Ela já tinha passado na mão de muitos médicos e ninguém conseguiu resolver o problema dela. Ela já havia gastado tudo que tinha em função disso. Com certeza era um sofrimento muito intenso. E essa mulher um dia soube que havia um homem, que algumas pessoas diziam que podia ser o Messias, e esse homem se chamava Jesus, e ele estava indo em direção à casa de um outro homem chamado Jairo, para curar a sua filha. E ela, talvez tomada de um desejo muito grande de resolver o seu problema, talvez entendendo um pouco essa ideia de Messias, decidiu ir de encontro a ele, porque ela também sabia que esse homem havia feito várias curas nessas caminhadas. Então, tomada desse impulso, ela vai de encontro a esse homem chamado Jesus. E é claro que quando ela chega perto dele, ela tem uma ideia. Se eu só tocar no manto dele, com certeza eu já serei curada. E ela quer fazer isso, mas existe uma multidão à sua volta. Uma multidão que acompanha esse mesmo Jesus, talvez na mesma expectativa dela, na espera de algum milagre, de alguma cura, de alguma coisa nova. E então essa mulher, ela se empurra no meio da multidão, ela vai cutucando, empurrando, e ela chega perto desse Messias, desse Jesus, e ela consegue tocar o manto dele. E esse texto, essa história, diz que automaticamente sai poder de Jesus e ela é curada. E Jesus sente esse movimento. E no exato momento em que ele é tocado por ela, ele para e questiona: alguém me tocou? E é claro que os discípulos dizem para ele: mas Senhor, tem um monte de gente à sua volta. Todas as pessoas estão esbarrando, e eu imagino essa cena, Jesus caminhando e as pessoas em volta, e aquele empurra, como acontece com as pessoas famosas, né? E aquele empurra e tudo mais, é claro que as pessoas estavam encostando em Jesus. Aquela afirmação de Jesus não fazia sentido, mas Jesus disse: não, saiu o poder de mim, eu sei que alguém me tocou. E a mulher, talvez constrangida, afinal de contas, naquele momento, talvez Jesus tenha parado, e com ele toda aquela multidão, e a fala de Jesus talvez tenha gerado um certo burburinho, né? Ela, constrangida com isso, ela decide dizer: não, fui eu e tudo mais. E ela começa um diálogo com Jesus, contando o porquê que ela tocou no manto dele. E então Jesus, depois de ouvir a história, um diálogo curto, diz: olha, a sua fé, filha, te curou, vá em paz. E a história acaba. É uma história interessante, porque a gente pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, hoje nós vivemos uma realidade onde o mundo busca por uma espiritualidade. Talvez cansada com a promessa daquilo que a ciência tentou fazer, tentou provar nesses últimos 100 anos. Talvez cansado das coisas que são ditas acerca da fé, talvez cansado das coisas ditas acerca da falta da fé, tem buscado uma espiritualidade, algo que possa despertar algo que transcenda o mundo material. Esse desejo por espiritualidade hoje é o mesmo desejo que tocava aquela multidão, que olhava para aqueles milagres, que olhava para aquelas pessoas e que de alguma maneira achava que aquilo poderia trazer algo novo. Mas essa multidão que carrega essa espiritualidade, ou o desejo dessa espiritualidade, ela apenas caminha de perto, ela apenas olha, observa, talvez até conheça, mas ela não consegue tocar, ela não consegue se conectar com o seu objeto de interesse. No caso dessa história, Jesus. Talvez nesse movimento todo, aquela mulher deu um passo muito mais ousado. Ela se conectou com Jesus. Ela sabia que era mais do que andar perto dele, mais do que estar ali do lado, esbarrando nele, mais do que enxergar o que ele estava fazendo. Ela precisava tocar em Jesus. Ela precisava ter uma experiência física, uma conexão com Jesus. E isso talvez seja a primeira aplicação para a nossa realidade.
Sim, vivemos num mundo de espiritualidade, desejo de se conectar com as coisas espirituais. Mas não basta apenas conhecer, no nosso caso, como estamos falando de Jesus, conhecer Jesus, saber quem Ele é, entender quem Ele é como pessoa, como Senhor, como Filho de Deus. É preciso tocá-lo, é preciso se conectar com Ele. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre espiritualidade quando falamos de cristianismo. A segunda coisa é que quando a gente se conecta com Jesus, nós somos curados. Existe um processo de transformação nas nossas vidas. E é interessante notar que quando a gente pensa nessa mulher que tinha um problema de fluxo de sangue, o sangue representa a vida. Havia 12 anos que essa mulher perdia a sua vida nessa doença, nessa enfermidade. E quando tocou em Jesus, quando se conectou com Jesus, houve cura. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É claro que essa conexão transforma as nossas vidas, é importante para nós. Mas ela não para por aí. No momento em que essa mulher toca Jesus, existe um diálogo. Jesus quer ouvir a história dessa mulher. Quando nós ousamos mais na busca da nossa espiritualidade e decidimos tocar esse Jesus, se conectar com esse Jesus, criamos um diálogo. A oportunidade de contarmos a nossa história para Ele. E Jesus quer ouvir a nossa história. Ele quer ver, quer entender um pouco da nossa dor, um pouco do nosso sofrimento. E através desse relacionamento, mais do que oferecer uma cura, Ele quer oferecer uma vida nova. E as palavras de Jesus para essa mulher: filha, sua fé te curou, vá, siga em paz. Ela serve para nós também. Quando nessa busca pela espiritualidade, saímos do comum, daquilo que a multidão faz. Nos conectamos com esse Jesus, porque entendemos que dele sai poder, que pode nos curar, que pode nos trazer vida, pode transformar as nossas vidas. E aí iniciamos um diálogo onde podemos contar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E aí, nesse processo, nós temos uma nova vida, nós temos um novo tipo de sensação. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais perdidos, temos um propósito que vai muito além da nossa própria existência aqui. Ele mesmo nos disse: se aproxime de mim, o meu fardo é leve. Se você está cansado e sobrecarregado, venha até mim que eu aliviarei esse fardo. Então, para você que de repente está buscando uma espiritualidade, você que está buscando algo que transcenda essa essência humana, tão física, tão material, talvez para você o desafio seja esse. Saia da multidão, pare de apenas olhar ou conhecer de longe. Toque, se conecte. Deixa o poder de Jesus entrar na sua vida e transformar a sua vida. Abra o seu coração para Ele, fale das suas agruras, fale do seu sofrimento, porque Ele quer ouvir você. E Ele também dirá para você: filho, filha, a tua fé te curou. Vá, siga em paz. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine seus passos e que você possa ser mais uma pessoa curada e transformada pelo sangue e pela vida de Jesus Cristo. Amém.